Olá, amigos, a paz do Senhor seja contigo a todo instante, a todo momento, a você, irmão, na fé, a você, amigo, a você, simpatizante do Evangelho. Gostaria de trazer uma palavra de Deus para o teu coração, principalmente para aqueles que começam a fazer a obra de Deus. E são muitas as pessoas que desistem, que retrocedem na sua fé. O tema desta meditação é: não somos daqueles que retrocedem. O texto que eu gostaria de ler está em Atos capítulo 15, versículo 35 ao 41, que diz o seguinte: E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Esse texto, conhecido de poucas pessoas, não são muitas que conhecem esse texto, ele relata uma discussão que houve entre dois homens que eram amigos, irmãos e parceiros de ministério. Se você for retroceder um pouco a leitura no início do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, você verá Paulo e Barnabé, estes que tiveram a discussão e se separaram um do outro, você verá eles defendendo a fé dos gentios contra aqueles judeus que se converteram e queriam trazer o fardo, o peso da lei mosaica para os gregos. Inclusive queriam que eles fossem circuncidados. E no início do capítulo 15 nos mostra que Paulo e Barnabé defenderam os gentios a ponto de haver grande discussão, grande contenda de Paulo e Barnabé contra esses crentes que queriam trazer o judaísmo, a lei mosaica, para os gregos. E a discussão foi tão severa, sabe, tão grande, que Paulo e Barnabé tiveram que levar este tema, esta pauta, para os apóstolos e os anciões na igreja de Jerusalém. E lá então foi resolvido este problema, né? E a mando de Pedro e de Tiago, estes pseudos crentes que quiseram trazer a lei mosaica para os gregos não obtiveram êxito, né? Então só houve algumas recomendações para os gentios, a mando de Tiago e a mando de Pedro. Então estes dois homens, Paulo e Barnabé, eram parceiros de ministério. Eram professores, eram pregadores, eram missionários. E na primeira viagem de Paulo, ele então
a mando do Senhor, a mando do Espírito Santo, Paulo e Barnabé vão para a sua primeira viagem missionária pregar o evangelho em várias localidades, em várias cidades. E em uma dessas cidades, em um desses locais, o discípulo, que eles iam com grande comitiva, grandes pessoas acompanhavam eles, e um discípulo, ele desiste no caminho, ele retrocede no caminho. Então, João Marcos, na primeira viagem missionária, ao invés de terminar a viagem, de voltar com Paulo e Barnabé, ele volta sozinho, ele retrocede. Não sabendo ele que isto lá na frente iria causar um problema, uma dificuldade, que foi o caso que nós lemos. Houve uma discussão de Paulo e Barnabé por conta de João Marcos. Por quê? Na segunda viagem missionária, após estar implantadas as igrejas, após Paulo e Barnabé terem passado momentos difíceis, de perigo, de fome, de tanta coisa, para que o evangelho fosse anunciado, então as igrejas já estavam implantadas ali. E na segunda viagem missionária, que é o texto que nós lemos, Paulo e Barnabé decidem voltar para visitar as igrejas que estavam implantadas. E aí João Marcos quer ir. Mas por que ele só quer ir no momento em que está tudo bem? No momento em que as igrejas já estavam implantadas. Aí Paulo não consegue entender isto. Paulo não aceita a ida de João Marcos porque ele já tinha desistido na primeira viagem. Barnabé, então, ele decide pelo lado de João Marcos. E há, então, uma discussão de Paulo e Barnabé por conta de João Marcos e eles se dividem. Há uma contenda entre eles se dividem, um vai para o lado e o outro para o outro lado. Agora, o final da história, que não é a pauta desta meditação, João Marcos foi de grande valia, de grande ajuda para o ministério de Paulo, consolidando que o crente pode até desentender-se um com o outro, mas no final, ou seja, quando eu falo final, não é o final da vida, não. No final, ou seja, em pouco tempo, isso vai redundar em comunhão, em perdão, em novamente um ser parceiro do outro, em termos de ministério, em termos de oração, em termos da obra de Deus. Porque o próprio Paulo, em uma das suas cartas, ele menciona o nome de João Marcos como seu ajudador. Então, esta discussão de Paulo e Barnabé foi por pouco tempo. Este conflito de Paulo contra João Marcos foi por pouco tempo. Porque o cristão, ele aprende com Jesus a perdoar. O cristão, ele aprende com Jesus a perdoar e caminhar junto novamente. Porque aquele que diz que é cristão e não perdoa, aquele que diz que é cristão e guarda rancor durante anos a fio, esta pessoa não tem nada de cristão, não. Porque um dos papéis mais excelentes, sublimes em seguir a Cristo é seguir o ato de perdoar, porque Cristo nos perdoou. Assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar um aos outros. Então, essa problemática que houve aqui foi resolvida lá na frente. Mas eu quero falar da pauta sobre desistir. Você pode observar que por conta da desistência de João Marcos, houve um problema lá na frente no ministério de Paulo e no ministério de Barnabé. Então, queridos, o que eu quero dizer para você nesta manhã, eu estou gravando aqui pela manhã, é que, em primeiro lugar, quem almeja o reino de Deus, e principalmente quem já está na obra de Deus, ele não pode retroceder. Ele não pode voltar atrás, porque ele já está fazendo a obra de Deus. Ele já está experimentando do poder de Deus, sabe, da presença de Deus, dos cuidados do Senhor.
Ele já conhece como o Senhor age. Ou seja, se ele está fazendo a obra de Deus, Deus está cooperando com ele na obra, seja na missão, como missionário, ou seja dentro da igreja, trabalhando em um departamento, seja de homens, seja de mulher, seja de jovens, seja na recepção, seja na EBD. É a obra de Deus que está sendo feita. E ninguém consegue fazer a obra de Deus se Deus não estiver cooperando. Então, a pessoa que já tem este amadurecimento, ele não pode retroceder perante as dificuldades, perante os problemas que se levantam. Aliás, em Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz o seguinte: Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, os cristãos convictos não são daqueles que retrocedem, não são aqueles que olham para trás, mas são aqueles que são preparados para seguir adiante, porque ele tem ferramentas para isso. Ele tem oração, ele tem jejum, ele tem a palavra de Deus, ele tem irmãos que podem orar por ele, dar apoio espiritual, além dele ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por que desistir? Qual o motivo de desistir? Não, é porque o pastor não me deu boa noite. Não é porque o irmão fulano de tal, não foi me visitar. É tanta mesquinharia, tão pouca coisa que as pessoas desistem da fé. E há aqueles, que quando tudo está bem, está na igreja, está com a fé lá em cima. Mas quando a coisa aperta, aí desiste. É porque Deus não me quer, porque Deus não me ama, é por isso e por aquilo. Queridos, a tempo e a fora de tempo, a obra de Deus tem que ser realizada. Eu e você como cristãos, seja na bonança, seja na fartura, ou seja na falta de algo, seja no momento complicado, difícil, não podemos desistir. Porque existe um caminho a ser traçado. E esse caminho eu não posso nem ir para a direita, nem para a esquerda, e muito menos retroceder. É um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Esse caminho é Cristo. Então, se eu olho para Cristo, eu não posso desistir. Mas está difícil, mas Cristo não mentiu. Ele disse que o caminho é apertado e a porta é estreita. Ele não mente. Quando ele convida você, quando ele convida a mim para ser discípulo dele, a primeira coisa que ele manda, diz: carrega a sua cruz. Então Cristo não engana ninguém. Há muitos líderes enganando o povo, dizendo: venha que você vai ter felicidade, venha, pare de sofrer, isso e aquilo. Isso é mentira. Isto é mentira. Porque Cristo não engana ninguém. Cristo diz: carrega a sua cruz. O caminho é apertado, a porta é estreita. Então aqueles que são cristãos com essa palavra, eles não desistem. Segunda coisa importante, querido, é que não podemos desistir de ler e de praticar a palavra de Deus. A primeira coisa que o nosso inimigo faz com as pessoas é tirar dela, a vontade de ler as Escrituras. Porque ele sabe que o cristão, quando lê as Escrituras e Deus fala ao coração do cristão, isto gera fé. E com fé, o homem comum passa a agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando este homem passa a ler e praticar a palavra, é um perigo contra o inferno. É uma bomba contra o inferno. Então, quem é mais o interessado em que o homem não conheça as Escrituras? É o próprio diabo e seus demônios. Quando, querido, você vê uma pessoa que desiste de ir para a igreja, desiste de congregar,
pode ir atrás, há muito tempo já, esta pessoa deixou de ler e de praticar a palavra de Deus. É a primeira coisa que acontece. Aliás, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus nos prepara, nos deixa apto para toda boa obra. Ou seja, quem é o mais interessado em que eu e você não sejamos pessoas preparadas? O nosso inimigo. Porque se eu e você somos pessoas preparadas por Deus através das Escrituras, pode vir vendaval que for, pode vir tempestade que for, mas eu não vou desistir. Pode vir o que for, mas eu estou firme na rocha. Porque eu sou um homem preparado. Paulo disse, eu sei passar fome, eu sei viver em nudez, eu sei passar tempestade, eu sei passar tudo. Paulo era um homem preparado. Por quê? Porque ele conhecia as Escrituras e praticava o que a Bíblia falava. Então, este é o meu e o seu papel, querido, diante das Escrituras. É ler, trazer para o coração e praticar a palavra de Deus. Para quê? Para que, segundo as Escrituras, eu e você possamos ser pessoas preparadas, aptas para instruir na justiça, para corrigir na justiça, para ensinar, para ser plenamente preparado. Uma segunda coisa que a Escritura faz comigo e com você, a palavra de Deus, ela se encontra em João capítulo 6, 66, 69. É um texto conhecido quando alguns discípulos abandonam Jesus. Alguns discípulos deixam a fé. João 6, 66, 69 diz o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Uma segunda coisa que a palavra de Deus realiza na minha e na tua vida é que ela nos leva para a vida eterna, querido. Ela nos aponta o caminho da vida eterna, que é Jesus. A palavra de Deus nos instrui ao caminho que devemos seguir. Por isso Pedro disse: só tu tens a palavra da vida eterna. A palavra de Deus que testemunha de Cristo. É esta palavra que nos orienta, que nos impulsiona a irmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por isso, sem essa palavra eu estou perdido, sem esta palavra que é lâmpada eu estou no escuro, sem esta palavra que é luz eu não sei para o caminho que eu devo andar. Então, querido, não desista de ler e de praticar a palavra de Deus. Uma terceira coisa importante também, não podemos deixar de congregar, ou seja, deixar de ir para a igreja, como muitos fazem. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que é aquele dia que Hebreus aqui está falando? O dia da volta do Senhor. O dia em que o Senhor vai reunir a sua igreja. O Senhor vai reunir a sua igreja. A igreja que estiver
reunida nele. Então, não existe, querido, igreja fora do corpo. As pessoas podem levantar o argumento que quiser. Mas o argumento verdadeiro é este: quem é de Cristo, ele tem que congregar. Quem é de Cristo, ele tem que estar junto de pessoas que têm a mesma fé, para que a sua fé seja compartilhada, para que a sua fé possa abençoar a outros. A fé não é só para mim mesmo, não. A fé não é só para mim. A fé que é me dada é para abençoar o meu vizinho, o meu amigo, o meu irmão. Eu não sou igreja sozinho, não. Eu sou igreja quando eu estou junto com o irmão. A igreja faz parte, a pessoa faz parte da igreja. Não é a igreja que faz parte da pessoa. Não, eu sou igreja onde eu estiver. Não, você é igreja quando está junto de irmãos. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Querido, a minha mão aqui, ela fora do corpo, ela não é corpo, não. Ela continua sendo mão, mas está fora do corpo. Agora, quando eu falo corpo, a mão está inserida no meu corpo. Mas ela fora, ela não é corpo, não. Então, a pessoa fora da congregação, fora da igreja, ela não é igreja coisa nenhuma. Então, não deixe de congregar como é costume já desta época, da época de Paulo. Muitas pessoas já tinham isso em mente. Não vou precisar ir para a igreja, porque onde eu estiver, eu oro a Deus, Deus está comigo. É evidente que Deus está contigo, Ele é o Emmanuel, Ele está conosco. Mas Deus se revela de forma plena, de forma abundante, através da sua igreja. Então, essa história de carochinha de dizer eu não preciso ir para a igreja, ou eu só vou na igreja nos domingos, domingueiro. Querido, quanto mais somos de Jesus, mais vontade temos ou deveríamos ter de estar junto dos irmãos. De estar junto dos irmãos, compartilhando a fé, não é falando de novela, não é falando de filme, sabe? Não é falando de comida, disso aqui, não é falando das coisas de Deus, falando das coisas do Senhor, testemunhando daquilo que Deus fez na minha vida, na vida do irmão. Não é falando fofoca, fazendo fofoca de A e de B, não. A igreja é para edificação, a igreja é para compartilhamento das bênçãos de Deus. A igreja é para receber da parte de Deus e distribuir para o mundo, para ganhar o mundo para Jesus. E outra coisa importante, além dessa, querido, e última, é que não podemos desanimar de fazer o bem. Gálatas 6,9 diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Muita gente desanimada no meio do povo de Deus. A gente vai fazer um projeto para atingir vidas, aí as pessoas arrumam 1000 desculpas, porque isso, porque é difícil, porque é complicado, porque eu estou atarefado. A verdade é que você está desanimado. Você desanimou para as coisas do Senhor. Deus desce do seu trono, da sua glória, se humilha, toma a forma de homem, vem aqui, sofre e morre por mim e por você, e eu e você desanimado para viver para Ele. Que fé é esta? Que convicção é essa? Que por tão pouco desanimamos, que por tão pouco retrocedemos. Não é porque lidar com pessoas é difícil. E Jesus mentiu que é fácil? Jesus mentiu que trabalhar com pessoas é fácil? Não, não é, meu querido. Não, não é. Mas temos um ser, aleluia, que é Jesus, que une as pessoas diferentes em um só corpo. Eu e você podemos ter comunhão. Você e seu vizinho podem ter comunhão. O bem comum é maior do que o meu e o teu problema. O bem comum que é a salvação, que é a eternidade. Isso é o bem comum maior. Maior que minhas dificuldades, maior que os meus atropelos, maior do que a minha doença, maior do que qualquer coisa. É o reino do Senhor, é maior. O bem comum é maior. A igreja tem um bem comum.
A igreja tem um cabeça que é Jesus. Então eu não posso deixar de fazer o bem, seja dentro da igreja ou fora da igreja, e desanimar. Porque se a Bíblia diz aqui, se eu desanimo, né, não vou colher. Imagina um agricultor que coloca a sua semente e depois ele desiste de cuidar da semente, sabe? De levar água para a semente, de cuidar da terra. Ah, porque eu estou desanimado, não vou ligar. Como é que ele vai colher o fruto dessa semente? Como ele vai colher? Não vai colher, porque a semente vai perecer sem cuidado. Querido, se você fazer o bem, faça sabendo que este bem um dia você vai colher isto. Você vai colher o bem. Você vai colher porque Deus, na sua palavra, Ele abençoa aqueles que são abençoadores. Aqueles, sabe, que com a palavra de bênção abençoa aquele que ora pelas pessoas, aquele que intercede, aquele que tira do bolso e abençoa aquele que está passando fome. Deus abençoa esses. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de atitude. Sabe? Mas não, a gente fica com a mesquinharia da gente. Não, o dinheiro é só para mim, não, a fé é só para mim, a igreja é só para mim, a pregação é só para mim. Se desanimarmos, não vamos colher. 2 Coríntios 4, 16, 18 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, aleluia, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. Ou seja, olha o que diz 2 Coríntios, que mesmo que externamente você esteja, sabe, cansado, desanimado de forma... Às vezes a pessoa chega, né, poxa, teu semblante está cansado, né? Mas o crente verdadeiro, ele pode estar cansado, mas dentro dele, ele tem a renovação do Espírito Santo. Ah, eu estou cansado, eu não vou para a igreja hoje não. Que fé é essa? Você vai para a igreja, não vai se encontrar com o pastor não, meu amigo. Você não vai se encontrar com o irmão, com o B. Esse não é o propósito não. Quer se encontrar com o pastor, vai na casa dele. Quer se encontrar com o irmão, vai lá almoçar com ele. O propósito maior de ir para a igreja é se encontrar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com Deus que fez os céus e a terra, o Criador. Aí eu estou cansado para me encontrar com o meu Deus? Que fé é essa? E ele diz assim, é engraçado que o texto diz que os nossos sofrimentos do tempo presente são leves e momentâneos. E eles estão produzindo em nós uma glória eterna. Ou seja, você está sofrendo? Ah, Silvestre, é porque você não conhece a minha vida. Você sabe o que eu estou sofrendo? Nem eu quero saber porque eu não vou te ajudar. Mas você está sofrendo? Deixa eu dizer uma coisa a você. O teu sofrimento, ele é leve e momentâneo em comparação com aquilo que te espera na eternidade. O teu sofrimento, ele passa. Aqui diz, é transitório. O teu sofrimento, ele passa. Agora, se você fixar teus olhos na montanha, nos problemas, e deixar de fixar naquilo que é eterno em Deus, naquilo que voga para a vida eterna, você vai retroceder, você vai desistir, meu querido. Porque os sofrimentos não vão acabar nunca, até a gente morrer. Então eu vou viver toda a minha vida me debilitando pelos sofrimentos, pelas complicações, pelas controvérsias que acontecem comigo. Eu vou viver toda uma vida de cabeça baixa. Eu vou viver toda uma vida preocupado com problemas e não realizar a obra de Deus, e não adorar a Deus, e não exaltar o Senhor, e não ajudar o próximo, e não fazer o bem. Quando, na verdade,
Na verdade, o meu galardão, o meu descanso, só será me dado quando eu partir daqui para a glória eterna. Enquanto estamos vivos é luta. Enquanto estamos vivos é correria. Enquanto estamos vivos é fadiga. Mas é algo que vale a pena, porque o que nos espera é maior, é sublime, é grandioso, é de fé. Jesus disse: eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vocês também estejam. Eu estou falando de eternidade, não estou falando de algo que passa, não. Eu estou falando de algo que vive para toda a vida. Querido, parou para pensar? Você não pode acrescentar um dia na tua vida. Você pode dizer que vai estar vivo amanhã? Não sabe. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 2 minutos contigo. Como é que você não sabe o dia da manhã, ok? Você não conhece o dia da manhã e ainda fica com essa pompa de que é alguma coisa ou de que sabe alguma coisa. Você não sabe nada, meu amigo. A Bíblia é que sabe tudo, a Bíblia é que conhece tudo. As Escrituras diz que a palavra de Deus nos aponta o caminho para a vida eterna. E este caminho para a vida eterna só é através de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer chegar ao céu? Quer chegar à vida eterna? Quando você partir daqui, leia a palavra. Pratique a palavra. Segure nas mãos de Jesus. Deixa Jesus te guiar. Deixa Jesus te levar para a vida eterna. Deixa Jesus te levar para o lugar que Ele preparou para mim e para você. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, que a tua casa, que tua família, que teus filhos, que teus amigos sejam abençoados por essa palavra, pela palavra de Deus e também através da tua vida. Um abraço em nome de Jesus. Amém.